Pai, também entrega aqui ao teu filho, Pai. Que ele venha, Pai, aqui falar o que tu queres, não o que ele queira, Pai. Que a igreja venha receber, Pai, a tua palavra suave, suave em cada coração, Pai. Também entrego, Pai, a minha vida e a vida de todos que estão aqui, que venham escutar a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18. Desde já, quero agradecer essa oportunidade, nosso pastor, com esse casal abençoado por Deus, o irmão Edson e a irmã Lani, que estão dirigindo este culto, porque a presença de Deus já se é real em nosso meio nesta noite. Certo que tivemos um feriado, em seguida um final de semana, mas a casa de Deus está cheia de pessoas buscando ouvir a palavra de Deus, cheia de pessoas querendo ser cheias pelo poder do Espírito Santo. E Deus, ainda hoje, há de responder com fogo. Amém? 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 17, que diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem e bebem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não respondeu nada. Amém? Já oraram por essa palavra, como o irmão Edson bem orou? Que o Senhor fale nesta noite, porque sou só um servo. Podem se assentar, irmãos. Sou só um servo, sou apenas um instrumento, na dependência do Deus Todo-Poderoso que fala comigo e com cada um de vocês. Repita para comigo hoje. Hoje é dia de reconstruir o altar. É dia de orar a Deus pelo fogo. É dia de carregar pedras. E é dia de Deus retirar aquilo que não se agrada. Porque Deus colocou essa palavra no meu coração antes mesmo de eu receber o convite de eu vir pregar aqui hoje. A história de Israel nesse tempo começa quando o povo de Israel começa a servir a Baal. Para quem não conhece, Baal naquele tempo era o deus do sol, o deus da colheita, o deus da produtividade daquele tempo, para os povos pagãos. Israel começou a aderir a essa cultura, essa religiosidade. Israel começou a se curvar perante a Baal, esquecendo o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Yahvé, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que disse haja luz. Israel começa a abrir mão daquele Deus para servir a Baal. E repita comigo: quando nós abrimos mãos de Deus, arcamos com nossas consequências. Israel começa a abrir mão dos mandamentos do Senhor. Israel começa a dar ouvidos aos profetas de Baal. E Deus vai até Elias e diz: Olha, Elias, você vai até Baal, você vai até Acabe, que era o rei de Israel naquele tempo, e vai dizer a eles que eu vou mandar uma seca naquele lugar. E Elias obedece à voz do Senhor. Elias vai até o rei Acabe, com toda a sua autoridade sobre o povo de Israel, e diz: Olha, Acabe, sei que tu é rei sobre esse lugar, mas o rei dos reis, o rei do universo, manda eu te dizer que vai ter uma seca em Israel. E Deus manda Elias se refugiar para longe do povo
povoado de Israel naquele tempo. Porque o rei Acabe, ele manda com que todos procurassem Elias para matar ele. Elias se refugia num riacho perto de Querite, onde ainda tinha água. E Deus manda corvos alimentar ele com pão e carne. Depois que o riacho seca, Deus diz a Elias: olha, vai para a cidade de Sarepta. Vai ter uma viúva lá que eu já ordenei ela, para ela te alimentar, para ela te dar o teu sustento. E Elias vai até aquele lugar, aonde tinha a viúva e o filho dela, passando um tempo de escassez, um tempo de seca, onde não tinha colheita, onde não tinha como plantar, onde não tinha mais água. E ela passava necessidade com o seu filho. Restava apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite para ela se alimentar com o seu filho. E Elias disse: olha, prepara, me dá um pouco d'água. E quando ela vai dar um pouco d'água, ele disse: prepara um pão para mim comer. Ela diz: Elias, sei que tu és profeta do Senhor, mas se eu fizer isso, não vou nem dar de comer ao meu filho antes que ele morra. Permita-me que, com esse azeite que ainda tem, com essa farinha que ainda tem na panela, eu alimente esse meu filho e me alimente. E depois dessa refeição, que seja a última, para que nós possamos morrer. Mas Elias diz: não, vai, faz o que eu estou te dizendo. Porque Deus não vai permitir que o azeite se acabe, e nem que a farinha da panela se acabe. Nesse pequeno trecho da história, eu entendo que quando nós dependemos de Deus, a farinha da panela nunca se acaba, o azeite da botija nunca falta. Mas às vezes existem pessoas, quem sabe, murmurando, porque está passando por um tempo de prova, um tempo de seca, e julgando Deus. Mas quando somos fiéis a Deus, no tempo de seca, no tempo de aflição, no tempo de angústia, ainda assim temos abundância. E Elias começa a passar um período com aquela família. O filho dela morre. Elias ora a Deus, e Deus restitui a vida daquele menino naquele lugar. Passado 3 anos depois que Elias profetiza a seca ao rei Acabe, Elias está naquela cidade de Sarepta, e Deus diz a Elias: olha, Elias, volta ao rei Acabe e diz a ele que agora eu vou fazer chover na terra. E Elias ouve e obedece. Quantas vezes eu tenho abrido mão de ouvir e obedecer? Nós estamos num culto da família, parece que não, mas a mensagem é voltada para a família. Porque se uma família ela não ouve e não obedece, ela não está nos caminhos de Deus. E para que o azeite da botija nunca se acabe, a farinha da panela nunca seque, nós temos que ouvir e obedecer. E quantas vezes não abrimos mão? Quantas pessoas que estão aqui hoje não estão abrindo mão do que Deus tem para a vida delas? Quantas pessoas que estão aqui hoje não estão voltando os seus olhos para o mundo secular e esquecendo a voz do Todo-Poderoso? Mas Elias obedece à voz de Deus e enfrenta o rei Acabe, um rei que estava procurando ele para matar ele. E quando ele chega ao rei Acabe, se apresenta, e o rei Acabe diz: é tu o perturbador de Israel? Em hebraico, a palavra perturbador significava serpente. És tu a serpente que perturba o povo de Israel? Ele diz: não. Porque Acabe entendia que aquela seca vinha por conta de Elias, mas aquela seca vinha porque o povo de Israel não obedecia à palavra do Senhor. E quando nós deixamos de obedecer à palavra do nosso Deus, Ele muitas vezes manda seca, faz com que nós adentremos no deserto para nos aproximarmos mais dele. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Quando nós abrimos mão, fechamos os nossos ouvidos, tapamos os nossos olhos para não enxergar o que Deus quer para nós,
Deus, Ele tenta chamar a tua atenção. Ele tenta chamar a tua atenção de volta para o centro da vontade dEle. E muitas vezes essa atenção é chamada através de uma seca, é através de um deserto, é através de uma necessidade. Porque as pessoas hoje em dia, em momentos de alegria, elas esquecem a Deus, esquecem quem é o seu Salvador, esquece do dia da cruz em que Jesus foi crucificado. Mas no dia da aflição, no dia de uma doença, no dia de uma perda, elas se lembram: meu Deus, e agora? Por que nós não atentemos a ouvir a voz de nosso Deus todos os dias da nossa vida? Por que nós voltamos as nossas costas para um homem chamado Jesus, que deu a vida por cada um de nós? Mas voltando à história, Elias se encontra com Acabe e diz: olha, a seca veio por causa da desobediência do povo de Israel. Junta agora todo o povo de Israel. E como Israel estava se voltando a um Deus chamado Baal naquele tempo, Elias disse: junta também os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, somando no total de 850 profetas. E todo o povo de Israel naquele tempo foram em caminho ao Monte Carmelo, onde Elias disse: olha, como vocês estão em maioria e eu estou aqui só, eu sou o último dos profetas, traz aqui 2 cordeiros. Vocês vão começar clamando pelo Deus de vocês. Vocês estão em maioria, vocês vão começar clamando pelo Deus de vocês. E aquele que responder pelo fogo, esse será o Deus. E o povo de Israel disse: foi boa essa tua resposta, foi boa essa tua afirmação. E assim fizeram. E trouxeram ali 2 cordeiros. E os profetas de Baal começaram a clamar por Baal. Foi passado de manhã até o meio-dia. Eles clamavam, clamavam e clamavam pelo Deus dele, pelo um Deus que significava fogo, um Deus que eles se prostraram, um Deus que eles trocaram o nosso Deus, o nosso Senhor, por Baal. Um Deus que não ouve, um Deus que não vê, um Deus que não responde. E Elias naquele momento começa a zombar deles: cadê o vosso Deus que não responde? Será que ele está dormindo? Será que ele está viajando? Grite mais alto, pode ser que ele se acorde. Pelo ritual daquele povo, eles começaram a se cortar. O sangue começa a descer no corpo daquele pessoal, aqueles homens e mulheres que serviam a Baal. Mas quando foi chegando no final da tarde, Elias disse: agora é minha vez. Junta aqui todo o povo de Israel. E eles se juntaram perto de Elias. E a primeira atitude de Elias a fazer foi reconstruir o altar. Se vocês podem até não estar entendendo a mensagem, mas é aqui que eu quero entrar. É aqui que Deus quer falar. Quantas vezes na nossa vida o altar está caído, derrubado, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes o altar da nossa vida não está caído, derrubado, e nós viramos as costas para esse altar. Nós clamamos e pedimos resposta a Deus, mas a nossa vida está defasada. O altar está destruído. Não existe mais altar, é só ruínas. Pergunte-se para você mesmo: como é que está o altar da sua vida agora? Pergunte para você mesmo, porque não é entrando na casa do Senhor e simplesmente ouvindo que eu vou herdar a vida eterna, mas é entrando, ouvindo
e obedecendo. Quantas vezes deixamos de zelar por esse altar, para zelar por tantas outras coisas fúteis? Quantas vezes deixamos de zelar por esse altar na nossa vida, para abrir a porta da nossa vida para pessoas que não fazem o nosso bem? Quantas vezes viramos as costas para esse altar e se voltamos para caminhos que nos levam cada vez mais longe de Deus? Eu gosto quando a igreja fica calada, porque eu sei que ela está entendendo o que eu estou falando. Quantas vezes viramos as costas para Jesus e clamamos ao Deus Baal? Talvez não seja da mesma forma que eles clamaram naquele tempo, mas quantas vezes nós voltamos a nossa vida para o que nós queremos, para os desejos da nossa carne, para os nossos pensamentos, para as nossas vontades, abrimos mão da vontade de Deus para viver os nossos sonhos, e a vida começa a dar errado, porque a palavra de Deus diz que os meus pensamentos, eles são maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E se eu abrir mão de viver o pensamento e os caminhos que o meu Senhor quer, e viver os meus próprios, eu tenho certeza que o final não vai ser muito bom, não. Mas a partir do momento em que eu vivo os sonhos do meu Deus, vivo os pensamentos do meu Deus, ando nos caminhos do meu Deus, Ele fechará portas que não convém e abrirá portas que me aproximará cada vez mais dele. Embora que eu não entenda, mas eu sei que Ele ama cada um de vocês. Embora que nós não entendamos algumas situações da nossa vida, mas existem muitas situações de aflições e dificuldades da nossa vida que Ele nos permite passar para que nós possamos nos aproximar cada vez mais e mais dEle. Pouco importa para mim o que eu vou conseguir na terra, se eu vou ter toda a eternidade perante ao meu Deus. E quantas são as pessoas que se voltam para o dinheiro? Quantas são as pessoas que dão ouvidos às coisas deste mundo e viram as costas para o altar do Senhor? A primeira atitude de Elias naquele dia foi restituir o altar que estava destruído. Quer a resposta de Deus? Quer a bênção de Deus? Quer a salvação? Quer que Deus ouça a sua oração? Restitua o altar que existe dentro de vocês, porque vocês são templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo que está ministrando essa palavra também habita em cada um de vocês. A segunda atitude de Elias naquele dia foi carregar pedras para restituir o altar. Repita comigo: é necessário esforço. As pedras naquele tempo era mais ou menos 2 vezes o tamanho dessa caixa, que não era de maneira não, era um pouco pesada. Elias, antes de orar a Deus, antes de Deus responder a oração de Elias, Elias restituiu o altar e carregou pedras para restituir esse altar. É necessário que nós nos esforcemos para entrarmos na presença de Deus. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras, mas é necessário o nosso esforço, porque muitas vezes existem muitas pessoas acomodadas, esperando que Deus desça do céu e mostre alguma coisa para eles, mas a realidade é bem diferente. Tem muitas pessoas que entram na casa de Deus buscando bênção
e não querem servir a Deus, querem as bênçãos de Deus. Existem pessoas que esquecem de amar o próximo por arrogância. Existem pessoas na casa do Senhor que pedem uma bênção igual a do irmão, talvez porque tem inveja dele, quer ser igual a ele. E para que nós possamos receber a resposta de Deus, temos que carregar pedras. As pedras que nós devemos carregar é nos esforçarmos para de fato ter uma mudança de vida. Porque no momento em que Deus vê o nosso esforço, Ele nos ajuda a caminhar. Embora que a pedra esteja muito pesada, o fardo esteja muito pesado, Ele chega no nosso ouvido e diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não se assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Quantas vezes nós esquecemos dessa palavra de Deus, que Ele nunca nos deixa. A terceira atitude de Elias naquele dia foi orar. Nós devemos restituir o altar. Nós devemos carregar pedras. Mas também nós devemos orar. Elias, naquele dia ele fez uma oração simples, sem muita demora, mas uma oração sincera. Uma oração que ele entregava a Deus a sua necessidade. Ele disse: Senhor, Tu és Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Responde-me, Senhor, responde-me. Porque pela Tua palavra, Deus, eu fiz todas essas coisas. Mostra a esse povo, Pai, que o Senhor é Deus. E naquele dia um povo que estava voltado para o Deus Baal, um povo que estava adorando as coisas carnais daquele tempo, tiveram que ver os céus se abrindo com uma rajada de fogo. E o fogo não só consumiu a oferta, não só consumiu o cordeiro, não só consumiu a lenha que estava sobre o altar, mas também consumiu a pedra, consumiu a água que Elias tinha jogado em cima do altar por 3 vezes. E quando Deus mostrou a todo aquele povo quem Ele é, todo o povo se dobrou perante aquele altar e disse: só o Senhor é Deus. 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 Porque não existe Baal. Não existe nada acima do nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta atitude que Elias tomou foi mandar que o povo de Israel tomasse aqueles profetas. Eram 850 profetas de Baal contra um chamado Elias, contra um homem de oração, contra um homem que ouvia e obedecia à voz de Deus. Era uma multidão perante um só homem, mas um só homem invencível nas mãos de Deus. Porque quando nós damos ouvidos à palavra, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, porque bem disse o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos eles se dobraram. E Elias disse: olha, peguem todos eles, todos esses profetas, e matem eles. E quando eu li essa passagem, eu disse: meu Deus, como era terrível
mandou matar todos eles, 850 homens mortos. Mas Deus me mostrou o que significa essa palavra. Tem gente que acha que isso é uma palavra talvez muito extremista, que vai dizer que o nosso Deus é cruel demais, que não tem misericórdia. Mas entenda o que eu vou dizer. Se você tem uma massa de células malignas em seu corpo, e você for num bom médico, será que ele vai dizer: eu vou tirar algumas e deixar outras? Não. Ele vai dizer: arranca todas elas, para não contaminar o restante do corpo. Porque Deus tem como a igreja o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E quando há algo no corpo de Cristo que não agrada a Deus, que contamina o restante do corpo, que foca a visão dos membros do corpo para longe, a não ser do caminho de Deus, Deus ele tem prazer de arrancar. Porque Deus vai voltar para buscar uma igreja santa e sem mácula. Ele não vai voltar para buscar uma igreja imperfeita, doente. Ele vai voltar para buscar uma igreja santa e sem mácula. Ontem na congregação tivemos um culto de jovens, onde o tema era Ele virá. E de fato, não falta pouco, porque Ele virá. E aqueles que contaminam o corpo de Cristo, quando Ele virá, Ele levará só a igreja. A massa de células que contaminam vai ficar. E se pergunte para você mesmo: de qual grupo você faz parte? Você faz parte do corpo de Cristo? Ou você faz parte da massa de célula que contamina o restante do corpo? É culto de família. Eu estou falando de salvação. Podemos falar do que é que seja, se não falarmos da salvação, vamos esquecer do principal foco da igreja nos dias de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, como você está? Como está o altar da tua vida agora? Você tem orado com fé? Ou você tem ouvido a voz do irmão que ora em cima do púlpito? Você tem adorado a Deus ou a imagem que dele você criou? Porque existem pessoas distorcendo a palavra de Deus para viver uma vida pecaminosa e ter uma desculpa. Aí eu te pergunto: você adora realmente a Deus ou a imagem que dele você decidiu criar? Naquele tempo, os profetas de Baal, o povo de Israel, era uma tarde de decisão. Era uma tarde que eles iam ver quem de fato era Deus sobre aquele lugar. Se era Baal ou se era Deus. E se alguém aqui que ainda não é crente, que é desviado, eu vou ser direto com você. Hoje é dia de decisão.
E eu estou ouvindo Deus falar com a igreja comigo hoje. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta eu me voltar para esse mundo onde existe prostituição, bebedice, mentira, engano, desavença, briga, morte? Mas alguém pode estar perguntando: mas esse irmão está falando besteira, porque ele também vai morrer um dia. Eu posso fechar meus olhos aqui na terra, mas tenho certeza de que quando abrir meus olhos, vou abrir na eternidade junto ao meu Deus. E todos nós devemos ter esse mesmo pensamento. Mas se a nossa vida condiz com o que a palavra fala, amém. Se nós vivemos caminhando conforme a ordem do nosso Senhor, vivemos caminhando lado a lado com o nosso Deus, amém. Mas se não, as pessoas querem a salvação, as pessoas querem que Deus dê essa resposta do céu como um fogo, as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, as pessoas querem ter uma vida financeira boa, as pessoas querem ter relacionamentos bons, as pessoas querem ter famílias lindas, mas as pessoas também querem viver do jeito que elas bem pensam. As pessoas também querem viver da forma com que elas sonharam, e não pensam sequer qual é o sonho de Deus para ela. Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês, seja qual for, sem exceção, de todos vocês. Estou vendo uma mãe segurando uma criança ali fora do templo. E é como se Deus estivesse me mostrando que antes mesmo que nós pudéssemos nascer, Deus já tinha um plano na nossa vida. Assim como antes daquela criança nascer, Deus já tinha um plano na vida dela. Assim na minha vida e na vida de cada um de vocês. Mas se eu não abrir mão do meu eu, se eu não abrir mão dos meus pensamentos, das minhas vontades, dos meus desejos, como que Deus vai exercer esse plano na minha vida? Espero que vocês, ao saírem dessas portas hoje, não saiam como entraram, e reflitam como está o seu altar. Reflitam se você tem feito algum esforço. Reflitam se de fato vocês têm orado. Reflitam, porque naquele dia, como muitas vezes na nossa vida, a hora de Deus responder era aquela. Porque se Deus não respondesse com o fogo naquele lugar, naquele dia, Ele não teria sido dado como Deus. E Deus conhece as nossas necessidades, também sabe o tempo certo para tudo em nossa vida. Em Eclesiastes capítulo 3, diz que para tudo tem um tempo determinado por Deus. Mas às vezes, eu e você queremos fazer o nosso tempo. Elias estava refugiado em Querite e em Sarepta, segundo a voz de Deus, porque o povo de Israel estava procurando ele para matar ele. Elias só saiu daquele lugar quando Deus disse: vá lá e saia, vá lá em Acabe. Só que muitas vezes tem pessoas que quebram a cara porque não esperam o tempo de Deus. Tem pessoas que não dobram-se seus joelhos para orar,
Tem pessoas que não creem que a oração ela surte um efeito. Tem pessoas que não esperam o tempo. Mas ali ele só estava naquela situação naquele dia, porque ele obedeceu, porque ele ouviu, porque ele esperou o tempo certo, porque ele reconstruiu o altar, porque ele carregou pedras, porque ele orou e porque Deus respondeu. Porque quando nós não podemos fazer nada, chega um momento da nossa vida em que nós podemos caminhar até certo ponto, mas chega num ponto que Deus diz: daí você não passa, agora tem que ser eu. Agora tem que ser eu. Para que você dobre o seu joelho e ore a Deus e reconheça a sua dependência dEle. Eu podia trazer hoje uma palavra totalmente ao inverso dessa, falando de bênçãos, que o nosso Deus também é Deus da bênção. Bênção, a maior bênção da nossa vida é a salvação. Mas às vezes procuramos bênção demais e esquecemos da salvação. Às vezes pedimos bênção demais, coisas pequenas. Ofuscamos a nossa visão espiritual por coisas tão pequenas, coisas tão fúteis, e nos esquecemos da salvação. Quem quer ter a salvação? Tem algumas pessoas que não querem, ou eu? Quem quer ter a salvação? Eu quero que tanto eu como todos vocês tenham a salvação. Mas a escolha é sua. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se eu não quiser abrir a porta, como é que ele vai entrar? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Deus está aqui. Pelos nossos olhos humanos, nossos olhos carnais, nós possamos nos limitar e não enxergar, mas o nosso espírito, ele pode sentir a presença dEle. E com essa palavra vocês reflitam. Talvez você esteja perguntando: não, eu já sou crente, minha vida é uma bênção. Essa palavra não foi para mim, não. Foi justamente para você também. Porque às vezes nós achamos que somos corretos demais. Achamos que somos corretos demais porque estamos olhando para a vida do irmão e esquecemos a nossa vida. Edifica o altar, reconstrói o holocausto do Senhor da tua vida. Faz uma faxina na tua casa, que é a tua alma. Faz uma faxina na casa do Espírito Santo, que é você. Tira toda a sujeira. Se você não conseguir tirar, dobra o teu joelho e pede para o Senhor dos Senhores. Mas faz alguma coisa. Entrega a tua vida de fato nas mãos de Deus. Porque não somos nada sem Ele. Não podemos nada sem Ele. A porta da salvação, quem abre é Ele. A porta da alegria da nossa vida, quem abre é Ele. A maior alegria
da minha vida e da vida de vocês, tenha certeza que é andar de mãos dadas com um homem que tem as mãos furadas pelos pregos que foi pendurado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, não virem as costas para Deus. Deus sabe porque essa mensagem tinha que ser passada aqui hoje. Em nome de Jesus, reconstruam o altar. Carreguem pedras. Orem com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando vê um irmão que está caído, estenda a tua mão para levantar. Porque somos um corpo, o corpo de Cristo. E quantas vezes são aqui muitas pessoas se levantam e começam a julgar a outra, porque vê algo errado, em vez de estender a mão para ajudar. É muitas vezes essas pessoas que têm o altar destruído e não consertam. Quantas vezes eu me arrumo dia de domingo, dia de quarta, dia de segunda e venho aqui na igreja, todo cheiroso, bonito. Glória a Deus. Mas eu estou todo sujo e feio por dentro. Só que ninguém pode ver. Mas o nosso Deus, Ele não vê a aparência que nós temos, Ele vê o nosso coração. Então, irmãos, revejam as vossas vidas. Não esqueçam de orar em nenhum dos momentos. Se entreguem. Digam: eis-me aqui, Deus, me lava, me limpa, se necessário me liberta, me salva, porque eu preciso da tua salvação. Às vezes o nosso caráter é um pouco ignorante e não nos permite reconhecer essa dependência de Deus. Mas no céu não entra ignorância, não entra inveja, não entra mentira. E quando nós estivermos ouvindo a voz do nosso Deus chamando, quando a última trombeta tocar, seremos arrebatados dessa terra. Em um piscar de olhos, nós subiremos para a glória. Quando chegarmos naquele lugar, milhares e milhares de anjos estarão recepcionando cada um de vocês. As portas do céu vão se abrir. E quando nós entrarmos naquele lugar, vai estar um grande coral de anjos cantando: Santo, Santo, abaixo, Santo, 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 Santo. Perseverem na oração. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Abaixo de mim.
Deixem o Senhor Jesus entrar na vida de vocês. E se Ele já estiver, não se afaste dele, porque logo Ele virá.